Fala, gurizada, beleza? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer vocês aí que assistiram ao primeiro episódio sobre a compra do meu primeiro Ômega, como tudo começou. Era o vermelho 9495, né? A placa era ICN 7508. É uma história bem bacana que vale a pena ser contada. Quando eu comprei o Ômega foi o meu primeiro carro de fato, né? Então eu confesso para vocês, eu não tinha carteira de habilitação. Naquela época a gente costumava aprender a dirigir no carro do pai, né? E podia dar aquelas voltinhas dentro da cidade, que era tudo mais tranquilo. Era uma outra época, então a gente não fazia tanta bobagem assim, né? A gente tá falando de 20 anos atrás, um pouco mais. Quer dizer, um pouco mais não, né? Eu comecei a dirigir em 1995, então é mais, né? Tô ruim de cálculo aqui. Mas era um outro momento, a violência era um pouco menor, pelo menos onde eu morava. Nós conseguíamos ainda jogar futebol na rua, né? Era algo sensacional, brincava de esconder, esse tipo de coisa. Então não tinha carteira de motorista, estava esperando fazer os meus 18 anos para poder fazer a carteira de motora. Aí virar gente, que é o que os adultos falavam na época. Vou contar para vocês aí um pouco de ordem, em ordem cronológica. Vou falar alguns erros que eu cometi, tá? Não recomendo ninguém, não vejo problemas em falar sobre isso hoje. Era um outro momento, não estou arrumando desculpas, mas era uma outra situação. Eu não tinha carteira de habilitação, eu comprei o carro, não fiz a transferência para o meu nome, porque eu praticamente não andava com o carro. Deixava ele na garagem e saía mais em finais de semana, quando não tinha movimento, justamente por causa de medo de blitz, esse tipo de coisa. O carro não estava no meu nome, não tinha habilitação, o certo era eu não rodar. Eu tirei a minha carteira de habilitação, inclusive no dia que eu fui fazer o teste, um amigo meu foi dirigindo o carro, eu fui na carona dele, né? Não tem algo que hoje é bastante comum de se fazer. Um amigo foi, me levou, fiz a minha prova, chegou a carteira provisória, a primeira coisa que eu fiz foi transferir o carro. Comecei errado, como eu disse para vocês, eu não tinha transferido, já paguei uma multa. Aí é que começa a situação. Eu fui para transferir, mas não transferi o carro, porque na época, se eu fizesse a transferência do carro para o meu nome, eu já ia tomar uma multa e a minha carteira era provisória, não podia tomar multa. Eu andei um ano com o carro, deu um ano, né? Com o carro no nome do antigo proprietário, por isso que eu não andava mais de ônibus, trem, né? Então não estou achando uma desculpa, estou só colocando o que eu fiz de errado na época, né? Não recomendo ninguém a fazer isso. E aí quando eu transferi o carro quando chegou a minha carteira definitiva. E já tomei uma multa, que foi a multa por causa que tinha passado os 30 dias do prazo de transferência. Isso é uma coisa comum até nos dias de hoje, continua sendo errado, né? O pessoal demorar mais de 30 dias para transferir um carro. Até porque tem o recurso de procuração, esse tipo de coisa. Mas o certo é aquilo, comprou o carro e transferiu, né? Para evitar problemas, principalmente da pessoa de quem tu está comprando, a empresa. E para evitar problemas para ti, obviamente, né? Não ter que tomar uma multa aí, andar tranquilo, não prejudicar ninguém no caso de acontecer algum sinistro. Consegui fazer a transferência para o meu nome, rodava muito pouco com o carro, então eu não tinha gasto nada ainda com o carro de manutenção. Afinal de contas, eu tinha que aprender sobre o carro, né? Não só sobre o carro em si, mas a aprender a ter um carro. Aí chega a hora de fazer as primeiras manutenções. A primeira manutenção, antes de eu ter que trocar vela, cabo de vela, filtros, essas coisas, eu rodei muito pouco com o carro. O sensor do fluxo de ar deu problema. E foi muito legal a história, porque na época eu convidei uma amiga minha para sair para comer um X. E eu fui buscar ela na casa dela, a gente foi comer o X. E na volta o carro começou a falhar e eu não sabia o que era, fiquei bastante preocupado. E eu nunca me esqueço que ela perguntou para mim: "Tu tá fazendo isso de propósito?" Eu disse: "Não, eu não sei o que tá acontecendo." Daí ela riu, deixei ela na casa dela e fiquei bastante assustado. Voltei com o carro com painel digital, o consumo foi lá nas alturas, eu só via a gasolina descendo. Eu estava aproximadamente 6 a 7 quilômetros da minha casa, da casa onde eu morava. Cara, bate um pavor, tu não sabe, né? Tu é novato com carro, tu é novato no Ômega, né? Vamos falar de carro, né? Novato, primeiro carro, tudo. E eu parei num posto de combustível que estava aberto, já era quase meia-noite, nunca vou me esquecer disso. Parei no posto de combustível, eu abri o capô, fingindo que eu sabia o que eu estava fazendo, mas na realidade eu não sabia. Chegou um frentista, perguntou para mim se eu queria colocar uma água,
se eu queria trocar o óleo, o que eu queria fazer, afinal de contas estava tarde, né? Então meu primeiro problema aconteceu aí. Consegui voltar com o carro para casa, não manjava nada. Liguei pro meu mecânico, que na época era amigo do meu pai. Eu já conhecia ele de anos por causa dos carros que meu pai tinha. Então eu liguei para ele, ele foi na minha casa e na primeira ele pegou e disse assim: esses carros costumam dar problema nesse sensor aqui, no sensor do fluxo de ar, né? E eu boiando, não sabia o que era. Ele perguntou para mim: tu quer comprar numa concessionária ou tu quer que eu providencie? Nessa época ele foi atrás, nunca vamos esquecer, tá? Era 2005, né? Bem no finalzinho do ano de 2005. Essa peça ele encontrou num deslanche por R$1.200. R$1.200 em 2005. Se eu encontrar a calculadora da inflação, eu vou deixar aí para vocês quanto que era o equivalente hoje, a peça usada. Aí fui na GM. Na GM, o valor dessa peça ficou até por 2014, 15 mais ou menos. O preço dela inesquecíveis, R$4.998. Acreditem, esse era o preço do sensor de fluxo de ar na época. Era 1/3 praticamente do valor do carro na FIP. E aí eu fiquei apavorado, e foi aí então que eu consegui o meu primeiro contato para peças de carros usados. O nome do cara é Neri. Ele tinha uma loja ali na RS... é a 239 ou a 240 que vai para Sapiranga ali. Liguei para ele, ele me disse: eu tenho essa peça, eu posso entregar na tua casa. E ele veio com uma Ipanema verde, estacionou na garagem, viu o Ômega estacionado de ré ali, achou o carro muito bonito. Ele me vendeu por incríveis R$350. Vou deixar o preço atualizado agora para vocês em 2021. Meu mecânico, eu não sabia mexer, né? Chamei o meu mecânico de novo, ele veio na minha casa, trocou a peça para mim. O carro funcionou de primeira, tudo ok, 100%, matou a pau. Aí depois disso, né, conversei com o meu mecânico, ele fez uma troca de vela, cabo de vela, filtro de ar, filtro de combustível, esse tipo de coisa. Depois disso, rodei bastante com o carro, já tinha minha carteira, gostava de cair na estrada, rodava com o carro, não tinha problemas. Acabou de passar um Gol Star aqui. E aí eu rodava, gostava de rodar com o carro, né? Ia muito pra passear assim, quer dizer, na época 100 km era passear, né? Eu achava aquilo sensacional, nunca tive maiores problemas com o carro. Depois eu comecei a cometer algumas pequenas infrações, né? Tomei multa por excesso de velocidade 2 vezes no mesmo pardal, um na ida e um na volta, num trecho de 200 km. Quando eu fui, tomei a multa. Quando eu voltei, tomei a multa. Daí comecei a ficar estressado, porque já estava com a pontuação quase no limite, 16, 17 pontos na carteira, a primeira carteira, né, definitiva, mas a primeira carteira, a primeira habilitação. Aí comecei a cuidar mais do carro, né, uma lâmpada aqui, uma lâmpada ali. Daí comecei a me envolver mais com o carro. Eu fiz uma barbeiragem, uma das poucas que eu fiz até hoje. Eu dei ré, eu morava numa casa que tinha muro, era de noite, eu tinha insufilme muito escuro. Desde então eu nunca mais quis ter insufilme escuro. Tava chovendo, a minha mãe tinha me dado conselho: não sai de carro, tá chovendo. Mas o cara tem o corpo fechado, foi contrariar a mãe, né? Contrariei a mãe, saí com o carro, fui, voltei, tudo numa boa, tudo certinho. Fui estacionar o carro, chovendo de noite, não enxerguei o muro, bati, quebrei um friso traseiro, o para-choque no canto e uma lanterna. Pois então, fui numa autopeça na RS 118, no Polo Peças, para quem conhece aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, sabe do que eu tô falando. Era um desmanche bastante forte. Comprei, nesse desmanche, comprei um par de lanterna Carto, nunca vou me esquecer, eram 8h30 da manhã de um sábado. Comprei o par de lanternas Carto por R$350, acreditem vocês. E com esse mesmo Neri, eu comprei o para-choque com o friso traseiro completo, ou seja, os dois lados e o friso central, por R$300. Vou deixar tudo atualizado para vocês aí. Cometi essa barbeiragem e depois eu comecei a curtir o carro com bastante alegria. Fiz o primeiro seguro do carro na época, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: quando eu fui fazer o seguro, custou R$4.100. E eu cheguei a separar o dinheiro, trabalhei muito, trabalhava bastante, né? Eu mais trabalhava porque tinha vida social, trabalhei bastante, juntei o dinheiro e na hora de fazer o seguro, eu cancelei. Resolvi ficar com dinheiro para investir no carro. E foi o que eu fiz. Conforme aparecia a manutenção para fazer no carro, eu ia usando esse dinheiro. R$4.100, pessoal. Não fiz o seguro, tá? E aí rodei bastante com o carro. E para poder, digamos,
reduzir a chance de acontecer alguma coisa, no caso roubo, eu coloquei um chamado corta-corrente. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Coloquei esse corta-corrente, a luz da injeção começou a acender no carro, meu mecânico não conseguia resolver, levava em outros lugares que tinha um scanner na época que ainda era atualizado, o scanner não acusava nada e o que acontecia era muito sinistro, porque eu estava na estrada, mas tinha que estar muito quente, se eu pegasse um para-arranca, trânsito pesado, né, assim, estava na estrada, e acendia a luz da injeção, não acontecia nada, mas eu sabia que na próxima troca de marcha o carro ia falhar, era como se desse um corte. A partir daí começou o meu dilema com a injeção do ômega, no meu primeiro ômega. Foi aí que eu aprendi bastante de carro. Eu ia na oficina do meu mecânico, a gente testava tudo, principalmente em sábados à tarde, ficava com ele lá o dia todo para tentar resolver, a gente não conseguia resolver, a gente trocou muita coisa na época. Hoje eu não me lembro de tudo, mas eu me lembro que a gente trocou sensor de rotação, a gente mexeu em aterramento, a gente trocou bateria, a gente verificou bomba de combustível, a gente viu um monte de coisa. O resultado foi que eu nunca consegui resolver esse problema do carro, só quando eu tirei o corta-corrente do carro. Pois é, acreditem nisso. Eu tirei o corta-corrente do carro, nunca mais deu problema. Esse aí foi um grande aprendizado. Com aquele carro, eu rodei 60 mil quilômetros com ele, tá? E fiquei uma única vez empenhado e foi o meu mecânico que foi me salvar. Foi ali por dezembro de 2006, tá? Eu fui buscar a minha prima na casa dela pra gente buscar um bolo de aniversário. Eu botei 50 reais de gasolina, o que dava quase 20 litros na época. E aí eu tava indo com ela, eu fui pra pegar ela, desliguei o carro, fui chamar ela, quando eu chamei ela o carro não pegou novamente. Não pegou, simplesmente ficava tentando, liguei pro meu mecânico, pra variar era sábado, ele pegou e veio, né? E ele tinha um Fiat Uno 1.5R, né? E ele me rebocou. Quando ele chegou na oficina, a embreagem do Uno tinha se entregado. Pensa que situação, né? Aí ele trocou a bomba de combustível, né? Em 2006 ela custou 280 reais e ele me cobrou 40 reais de mão de obra. Preço atualizado aí para vocês. Essa foi a única vez que eu fiquei empenhado com esse carro. Depois daí eu comecei a me interessar bastante por mecânica, não só mecânica, acabamento, iluminação. Comecei a mexer bastante no carro. Aprendi muita coisa com o carro. Aí eu troquei farolete, porque tinha farolete amarelo. Esse tipo de coisa eu comecei a trocar, friso dianteiro. Comecei a mexer aprender, né? A gente tem que aprender, a dor ensina a gemer. Comecei a fazer bastante contatos para encontrar peças. A gente conseguiu fazer daí o chamado Garage Day. Até que quando estava tudo alinhado de mecânica, aprendi. Eu coloquei um jogo de roda 17 de Audi, era original na época. Quebrei uma roda no meio, num buraco na BR-116. Me arrependi horrores, troquei 2 jogos de pneu. Um jogo de pneu na época eu tava muito ruim de grana e coloquei um jogo de pneu BS Koi, pneu remold. Vocês lembram disso? O pneu, eu rodei 18 mil quilômetros com um jogo de pneu, eu não aguentava mais. Em dia de chuva, o carro simplesmente não parava na pista, em linha reta. Era um terror, era um absurdo, horrível. Gurizada, fiz uma pausa aqui para botar gasolina e vocês não fazem ideia. Encontrei aquele carrinho, o MP Laffer. Eu vou deixar a foto aí para vocês. Inclusive esse que eu vi aqui, ele já foi capa de revista da Auto Sport, se não me engano. Tu encontra vídeo dele fácil aí, emplacado em Blumenau. Não deu tempo de falar com o proprietário, mas pelo que os frentistas do posto me falaram ali, me parece, né, que ele ficou um tempo para vender, o dono precisava de dinheiro, a pedida era 120 mil, mas parece que ele saiu por 90 mil. Pensem num carro top, um MP Laffer top, passei bem do ladinho dele, mas eu queria pedir autorização para tirar foto. No fim o proprietário passou por mim, eu não sabia que era ele dentro do posto. Fui pegar uma água ali, botar uma gasolina. Vamos cair na estrada de novo. Continuando o assunto que eu estava falando para vocês, aí eu coloquei um jogo de pneu BS Koi, o carro não parava na pista, fui lá e coloquei um jogo de pneu, na época, 17. A melhor medida que tinha de roda para mim, na realidade, a melhor medida para ômega em roda 17, na minha opinião, é o 225/45, né? Não tem, o carro fica fica mais confortável, não tem o que reclamar assim, né? Rodei durante muito tempo com as rodas 17, fiz rodízio de pneu, gastei pneu. E logo depois que eu troquei o jogo de pneu, eu resolvi fazer o escapamento do carro. Quando eu fiz o escapamento do carro, o projeto era bastante arcaico e simples.
Ele era dimensionado, aí ele vinha cano reto, até lá atrás, cano reto mesmo, e lá na ponta tinha a ponta dobradinha, porque na época o cara me explicou que o ar bate ali e dá aquelas explosões, né? 15 anos atrás, né? Pra quem tá começando, o carro, né, já era relativamente velho, né? Mais de 10 anos de uso aí, foi um projeto inesquecível para mim. O som era demais, gastava uma gasolina. Eu ia trabalhar com o carro todos os dias, dentro da cidade eu fazia 3.2, 3.5 de média, e de média mista, BR com tranqueira e cidade, eu fazia 7 km por litro. Na estrada ele fazia 9 mais ou menos, né? É um carro que eu aprendi bastante. Aí depois disso eu criei coragem e resolvi rebaixar o carro. O meu rebaixamento durou, eu digo rebaixamento, né? Eu fiz toda a suspensão nova, com molas, o carro era levemente rebaixado. Eu vou deixando fotos aí para vocês já devem ter visto algumas fotos de épocas do carro aí. Então agora eu vou deixar mais umas aí de como ficou a altura do carro. Rodava todos os dias com o carro, né? Era um outro momento da vida, né? Então isso aí serviu para aprender bastante. E aí depois disso, né, eu rodei aproximadamente, de novembro até março. Isso, até março. Quando em março eu tive o acidente onde a carreta me bateu. Nunca vou esquecer desse dia. Olha aí que coisa linda. Nunca vou esquecer desse dia. Eu vi pelo retrovisor do carro que a carreta ia me bater, e eu só botei o pé no freio e botei em ponto morto. O cara da carreta bateu em mim e me botou embaixo de um outro caminhão. Deu perda total. Mas daí, outra saga. Vou deixar pro próximo capítulo aí pra vocês. Aí o carro foi perda total, gurizada. É o que eu posso dizer pra vocês. Fiquei muito triste, vocês não sabem como eu fiquei triste. Era a única coisa que um cara ali com 22, 23 anos tinha, era o seu carro quitado, né? Então, vocês que já passaram por isso e aqueles que estão nessa fase também, sabem o que significa um carro na vida de um guri de 20 e poucos anos aí, que só trabalha para investir no carro. Mas daí eu vou contar no próximo capítulo, se vocês quiserem aí, se vocês estão gostando aí, espero que vocês estejam gostando. Se tu chegou agora no canal e já gostou do conteúdo aí, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo aí pra gente compartilhar essas nossas loucuras automotivas aí, né? Cenas para o próximo capítulo aí. O que aconteceu quando deu perda total no carro? Eu perdi o carro? O que aconteceu? Então era isso, gurizada. Mas só pra vocês terem uma ideia, aprendi muito com esse carro durante muito tempo, rodei todos os dias com ele, e em breve conto mais pra vocês. Então tá, grande abraço e fiquem todos com Deus.